A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, amém? Tenha um bom culto, uma boa oportunidade de aproximar de Deus, mas mais fortalecer na fé. É muito bom estar junto com os irmãos aqui celebrando o nosso Deus. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito especial, que é honra a Deus. E eu quero abrir um parêntese antes de começar, começando com um parêntese aqui, sobre a nossa responsabilidade como cristãos, com o nosso testemunho, com o nosso crescimento espiritual, com a nossa aproximação de Deus. Porque não basta ser membro de uma igreja, não basta ser crente. O apóstolo Tiago, um dia, ele falou assim, na sua carta, ele disse: você diz que é crente? Ou ele usou outra palavra, mas que tem o mesmo sentido. Você pode dizer que crê em Deus. Ele diz, mas isso é grandes coisas. Satanás também crê em Deus. Isso é muito sério, porque ele fala que a verdadeira religião é você se guardar incontaminado do mundo e cuidar dos seus parentes, dos órfãos, das viúvas, dos pobres. É ter atitudes que mostrem que você conhece um Deus que tem compaixão, responsabilidade e que ama as pessoas. Então é muito forte quando o Tiago diz: você diz que crê em Deus, até o diabo crê e treme, ele diz. O diabo treme, ele acredita tanto que Deus é real, que ele treme de pavor. E quando você menciona o nome dele, até um adolescente que se deparar por aí, se você é seguidor de Jesus, se você se deparar com alguém demoniado, e você, adolescente, cheio do Espírito Santo, quando a gente fala cheio do Espírito Santo, a gente pensa que é alguém assim, mais importante do que o pastor, talvez alguém que jejua mais, alguém que fala mais em línguas, alguém que... Não, qualquer crente que ama a Deus e se deparar com uma pessoa endemoniada, ele pode chegar lá: eu te autorizo a fazer isso sem medo de errar. Sai em nome de Jesus. E ele tem que sair, porque ele obedece o nome de Jesus. Ele tem medo de contrariar o nome de Jesus. Isso é Satanás, tem medo de Jesus. Mas muitas vezes tem crentes que não vê esse poder todo em Jesus, porque se visse, não chegava atrasado no culto, não ficava olhando o celular na hora da pregação, nem do louvor, e não vinha para a igreja como alguém que vou lá só buscar uma bênção, ou então só cumprir com uma obrigação religiosa. Se prepararia para esse ambiente, para chegar aqui e dizer: meu Deus, eu fui aceito para adorar a Deus. Sinceramente, irmãos, a gente acostuma demais com a vida cristã e a gente se torna religioso. A gente pensa que a gente está fazendo grandes coisas vindo à igreja. Na verdade, você foi aceito por Deus para comparecer diante dele e adorá-lo, senão seria fulminado se ele não aceitasse. Por isso que a palavra correta, quando a gente faz o apelo, também não é: você tem que aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não é isso não. É Ele te aceitar. O que nós temos é que receber Jesus e nos entregar a Ele, recebê-lo como Senhor. A primeira frase para seguir Jesus é: você recebe Ele como seu Senhor. Senhor, na linguagem original bíblica, é Kurios, ou Kyrios. Conforme cada um fala de um jeito, é Kyrios ou Kurios. Dono absoluto da vida, a quem você deve reverência, a quem você... tem uma posição de humildade e quebrantamento diante dele. A Bíblia diz: quando você comparecer diante do Senhor, sejam poucas as tuas palavras, porque você está aqui na terra, você é um pecador, você é um ser humano limitado, mas o nosso Deus está no céu e tem poder sobre todas as coisas. Amém? Parece que estou dando uma bronca em você, mas não estou não. Eu estou, como pastor, eu estou advertindo a todos nós, para a gente levar a sério a nossa vida cristã, para a gente crescer em qualidade de vida espiritual, para que as pessoas lá de fora vejam Cristo em nós e se interessem pelo Evangelho, para que pessoas não digam sobre nós: ser crente como esse eu não quero, que seria muito triste. Então, irmãos, vida cristã é uma entrega total da nossa vida ao senhorio de Cristo. Hoje eu vou falar sobre primícias, que tem a ver, que significa honra. Primícias.
todos os anos nós fazemos aqui, um domingo, que é o primeiro domingo do ano, nós celebramos o culto das primícias, que é um dia de adoração, de exaltação a Deus, de reconhecimento por tudo que Ele tem nos dado. E primícias, na Bíblia, era o nome de uma festa que era celebrado junto com a festa da Páscoa, emendado com a festa da Páscoa, e era a celebração, a festa da colheita dos primeiros frutos. E isso era muito importante porque nós estamos lidando com uma situação. Primícia no Antigo Testamento era um mandamento, era uma ordem de Deus para os judeus. Para a igreja de Cristo não tem nenhum mandamento falando sobre isso. Mas ele ensinava um princípio que era tão importante, que é esse princípio da honra, da gente nunca esquecer quão grande Deus é e quão pequeno nós somos, e que nós dependemos dele para o nosso sustento, para que quando a gente prosperar na vida, para que quando a gente começar a produzir, crescer, ter as coisas, a gente não ficar soberbo e achar que nós podemos tudo e deixar Deus de lado. Tem um versículo na Bíblia que diz: quando vocês prosperarem, não se esqueçam do Senhor seu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas. Então isso é muito importante. Deus queria estabelecer esse princípio, porque senão a gente vira religioso, a gente dá uma oferta religiosa, tipo assim, tá na hora de dar oferta, né? Eu vou dar, porque senão pode a pessoa do meu lado ver que eu não dei, eu vou ficar com vergonha. E essa não é a motivação, sabe? Nós podemos fazer coisas religiosas que Deus não aceite. Por exemplo, Caim e Abel. Quem já leu essa história de Caim e Abel? A Bíblia diz que Abel era agricultor. Caim era agricultor. E Abel era pastor de ovelhas. Aí o texto fala bem assim, em Gênesis capítulo 4, versículos 1, 2, 3 e 4, fala assim: depois de um certo tempo, presta atenção nessa frase, depois de um certo tempo, Caim trouxe uma oferta ao Senhor do fruto da terra que ele produziu. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da melhor parte das ovelhas. Aí a continuação do versículo diz: Deus se agradou Deus se agradou de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. E Caim ficou aborrecido. Na versão NAA diz que ele fechou a cara. Na linguagem de hoje diz que ele ficou emburrado. Ele fechou a cara, ficou carrancudo. E Deus disse para ele: Caim, por que você está assim aborrecido? Você não sabe que se você fizesse o que é certo, você também seria aceito? Olha, Caim, o pecado está à sua porta, cabe a você enfrentá-lo e vencê-lo. Agora eu pergunto, na sua opinião, vamos conversar hoje aqui sobre esses temas. Na sua opinião, Caim, primeiro eu vou relembrar, Caim era agricultor, filho de Adão. Abel era irmão dele, era pastor de ovelhas. Depois de uns tempos, essa frase, depois de um certo tempo, é muito importante nesse texto. Depois de um certo tempo, Caim trouxe uma oferta ao Senhor do fruto da terra, que ele produzia. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, ou seja, ele escolheu os melhores. Primícia tem a ver com primeiro, melhor parte principal. Ele escolheu dos melhores e fez uma oferta. Deus se agradou de quem? De Abel e da sua oferta. Irmãos, a oferta que você dá na casa de Deus, para a obra de Deus, ela precisa ter esse ingrediente de honra. Se você algum dia, você chega aqui na igreja e pensa assim: bem, o pastor está falando sobre as ofertas, tem a construção, tem as despesas da igreja, eu vou dar aqui um valor para ajudar, afinal de contas eu sou dessa igreja, eu vou ajudar nas despesas dessa igreja, mas eu não vejo isso como uma adoração, eu vejo isso como uma necessidade do pastor. Não dê, irmão. Se você der, assim mesmo, ninguém vai saber nem vai te proibir. O dinheiro vai ser usado no mesmo destino, mas ele não vai ser apresentado diante de Deus como honra.
Porque o que é honra é aquilo que você faz dizendo: eu sou devedor a Deus, Deus é o maior na minha vida, eu devo tudo a Ele, tudo que eu tenho pertence a Ele. E você faz com honra das primícias, da melhor parte. Foi o que Abel fez. Deus não rejeitou a oferta de Caim porque era fruta, e aceitou a de Abel porque era ovelha, carne do cordeiro. Não, ele não aceitou a de Caim porque ele não fez das primícias, ele não fez uma adoração. Depois de um tempo, talvez ele plantou, colheu, acumulou em casa, talvez já tinha comido daqueles frutos, talvez ele já tinha até negociado um pouco, trocado com uma galinha, sei lá, o tipo de negócio que eles poderiam fazer naquela época. Não, e depois de tudo isso aqui, ele pensou: bem, eu vou na igreja hoje, eu vou levar uma oferta ao Senhor. Enquanto que Abel, dos primeiros frutos, da primeira cria, das primícias, aí está a diferença. Quando você vai comparecer diante de Deus para ofertar, isso não é uma esmola que você está dando para a igreja, não é uma contribuição, é uma adoração a Deus. Você não está dando para o pastor nem para a igreja, você está adorando a Deus. Aliás, Deus nem precisa do nosso dinheiro, Deus é o dono de tudo. O que Deus quer ver em nós é uma atitude de profunda gratidão e reconhecimento que a nossa vida pertence a Ele. É por isso que quando Deus estabeleceu a festa das primícias, era para ensinar uma lei para Israel, que eles nunca deveriam esquecer que quem Deus é e quem eles são. Para que de ano em ano eles renovassem isso, dizendo: mais uma vez, nós estamos nos comprometendo e ensinando nossos filhos que nós dependemos de Deus, Ele é o Senhor. É por isso que nós fazemos isso. Amém, irmãos? Isso deve ensinar uma lição para nós. Porque se não tivesse esses princípios, gerações passavam, diversões entram e saem, facilidades na vida, e a gente ia esquecer que Deus existe, que Deus é importante na nossa vida. Agora deixa eu te falar, primícias era uma festa, uma celebração que os hebreus faziam, como que uma festa da colheita da soja, por exemplo, aqui em Boa Vista. Aqui tem festa da colheita da soja. Eles fazem, eu ouvi dizer que o governo promove, sei lá, alguém vai lá. Eu já fui num lugar onde faz a festa do abacaxi, da colheita do abacaxi, lá na Serra Grande 2. Então, essas coisas, festa da colheita de tal produto, é um resquíciozinho desse princípio espiritual que está dentro de nós, como seres humanos, que são criaturas de Deus, filhos de Deus. Porque Deus estabeleceu isso, porque o povo que, para quem Ele ensinou isso, para o povo do Antigo Testamento, era uma lei. Deus mandou Moisés escrever, eles ainda estavam no deserto. Deus disse: Moisés, escreve aí, diga para o povo, quando vocês entrarem na terra, que o Senhor Deus der para vocês, e vocês estiverem estabelecidos lá, vocês devem pegar dos primeiros frutos da sua plantação, e levar uma oferta de gratidão ao Senhor no templo. Agora, nós temos que lembrar que esse povo que recebeu essa ordem, eram os filhos daqueles hebreus que saíram do Egito, porque todos que saíram com a idade de servir o exército, maior idade, todos que saíram do Egito de maior idade, todos morreram no deserto durante 40 anos. O povo que ia entrar na terra prometida, eram todos pessoas que nasceram no deserto, durante aqueles 40 anos. Vocês estão entendendo? Então, qual era o histórico desse povo? Alguns deles saíram criança do Egito, eles viram seus pais eram escravos, eles sofriam também. Mas a maioria nasceu no deserto, e eles ouviam dos seus pais, que eram escravos do Egito. A única coisa que eles conheciam era trabalho forçado e chicotadas, e apanhavam para trabalhar, apenas pela comida, e comida ruim provavelmente, que eram escravos. E esses que nasceram no deserto, eles nunca tinham tido contato com a plantação, com a lavoura. Eles nunca tinham tido o privilégio de plantar uma semente e ver nascer, porque eles nasceram no deserto. No deserto não se planta nem colhe. E quem é que já plantou alguma coisa e já comeu fruto? Eu já tive o privilégio de plantar tantas fruteiras. Eu plantei uma bananeira lá em casa, muito tempo atrás, banana maçã. E ela deu uns cachos tão grandes, gente. Sabe o que eu fiz? Olha a minha esperteza. Quando estava no ponto de tirar, eu não tirei o cacho, eu tirei 2 palmas só. Fui lá, tirei, botei para amarelar.
Quando estava quase ficando no ponto de comer, eu tirei mais outra, botei lá, para não acabar de uma vez, né? Se tirasse o cacho todo, amarelava todo de uma vez. Aí, eu tirei isso 3 ou 4 vezes separado. Na última palma, eu saí de férias, viajei e deixei lá. Quando eu voltei, comi banana de novo. De lá. Mas só para dizer, com uma satisfação de ver você plantar na terra e a terra produzir. Isso é um milagre de Deus. Então você fala, não, pastor, a biologia estudou isso e sabe muito bem, isso aí tudo tem explicação científica, mas eu lhe digo uma coisa, o milagre do germinar e produzir é um milagre de Deus. Você planta um milho, eu já plantei milho, 1 grão de milho que você plantar e nascer, ele dá 3 ou 4 espigas com centenas de grãos cada uma. Nos anos 70, 80, perto de 90, havia uma fissura na humanidade, assim, os jornais falavam que quando a terra não ia suportar 7 bilhões de pessoas, porque ia haver uma fome extrema na terra, porque a terra não seria capaz de produzir alimento para tanta gente. Hoje nós já passamos de 8 bilhões e nunca vi ter tanta fartura no mundo. Você sabe que só tem fome na terra por causa do egoísmo das pessoas, mas que produz alimento demais. Nunca foi tão fácil. Você pode ir em qualquer colônia, no meio do mato, e lá você tem comida, até enlatado, até Coca-Cola, em qualquer parte do mundo. Até luxo. Deus estabeleceu que a terra vai sustentar o seu povo com a bênção dele. E Deus queria que as pessoas soubessem que quem sustenta é Ele, que o milagre da vida é dele, é que Deus, a Bíblia diz assim, derrama o teu espírito e faz a terra renovar e produzir frutos. É Deus que faz isso. Ou você não acredita mais em Deus, você está vivendo na normalidade, então eu não sei o que você é. Porque o seguidor de Jesus sabe que a nossa vida está nas mãos dele, que o nosso sustento vem dele, que você não prospera porque você é mais inteligente do que os outros, é porque Deus te abençoou. E Deus queria que o povo de Israel soubesse disso e nunca esquecesse que Ele era o Senhor. E Ele implantou essa tipo de festa das primícias para que isso fosse propagado de geração em geração. É por isso que nós ainda hoje cremos. Agora, como eu disse, naquela época era uma obrigação, porque Deus queria criar essa cultura nos judeus. Mas para nós, é por pura gratidão e por saber que é um princípio que traz resultados bons para a gente. Os judeus sempre fizeram isso, eles dão o dízimo, até hoje, judeus ortodoxos no mundo todo, eles mandam suas primícias para Israel. E eles são ricos. Você sabe que na época dos judeus, lá do Antigo Testamento, lembra que os amalequitas vinham e guerreavam e entravam em Israel e tomavam todos os frutos das plantações dos judeus? Quando os judeus pecavam, Deus permitia que viesse o inimigo e punidos. Mas por que o Israel tinha alimento e os inimigos não tinham? Porque havia a bênção de Deus sobre os judeus. Porque eles seguiam os princípios da honra. Então isso é muito importante. Agora, quando esses hebreus que nasceram no deserto chegaram na terra prometida, em Canaã, eles não chegaram lá e já tinham casas prontas para eles morar e suas plantações, tudo, um governo organizado. Não, eles foram viver em comunidades rurais. E eles plantavam, eles criavam, eles colhiam. Então, eles faziam as grandes festas das primícias em família, em comunidades rurais. Então, cada família se juntava e ia celebrar. Quem plantou soja, ia colher soja. Quem plantou melancia, quem plantou milho, o que eles tinham plantado. Eles se juntavam e cada família trazia as primícias da sua plantação, e eles apresentavam e faziam um grande culto de celebração a Deus, uma adoração a Deus, apresentando os primeiros frutos. Depois eles celebravam uma grande festa ali. Só que Deus disse que quando eles estivessem estabelecidos, já tivesse o templo, eles deveriam levar ao templo do Senhor as primícias dos seus frutos. Nós vamos ver esses versículos mais para frente um pouco. Então, eu quero falar para os irmãos o seguinte, que essa lei foi escrita em Deuteronômio 26, 1 a 11. E quando a Bíblia fala de primogênito, muitas vezes ela está se referindo a esse princípio das primícias, como todo primogênito precisava ser também consagrado ao Senhor,
Para Deus tudo, o primeiro, era um princípio que ninguém esqueceria. Tanto é que até hoje a gente sabe o que é primícias. É o primeiro filho, é o primeiro culto, é o primeiro dia do ano, é a primeira renda, é o primeiro tudo. É colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida, como Jesus reafirmou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, hoje eu quero encorajar os irmãos para também participar desse princípio, como eu falei, sem ser obrigado, mas o princípio que era válido lá, porque a questão não era o levar as frutas, as primeiras frutas somente, não era isso. Era uma questão de você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, e quando Deus abençoava aquela primeira parte, todo o resto da colheita estava abençoado. E o que era todo o resto da colheita ser abençoado? Era livre de pragas, era livre de mau tempo, qualquer coisa que pudesse destruir as plantações dele. Quando o judeu oferecia os primeiros frutos, havia uma seriedade tão grande, que em alguns casos na Bíblia mostra que quando o judeu chegava diante do sacerdote para entregar sua primícia, eles diziam o seguinte: eu declaro perante o Senhor, era um juramento, eu declaro perante o Senhor, que nem eu e nem ninguém da minha casa comeu um só grão dessa colheita, antes de trazermos a porção do Senhor nosso Deus, como reconhecimento do milagre da frutificação. Isso era muito sério. Então, nós vamos ver aqui que o princípio das primícias está associado com honra. Primícia não é simplesmente dar ou receber alguma coisa, ela fala de honra. Não sei se você já viu, quando você chega no aniversário, e aí você diz assim, canta os parabéns para a pessoa, agora vai cortar o bolo, vamos ver para quem vai dar o primeiro pedaço. É uma cultura isso aqui, mas é uma cultura também que mostra alguma coisa. Imagina que você fosse convidado para a festa, e quando chegasse lá, você não conhecia ninguém, mas você dizia assim, se você quisesse saber quem era a pessoa mais importante daquela festa, você ia ver para quem o aniversariante ia dar o primeiro pedaço do bolo. Agora, eu acharia muito estranho se eu fosse no aniversário do Gerson, ou da mulher dele, no aniversário da mulher do Gerson, e o Gerson me convidasse. Quando chegasse lá, a mulher do Gerson, desculpa, a Cris, a Cris, que foi aniversariante, e todo mundo cantar parabéns, irmão, lá, parabéns para você. Terminou de cantar os parabéns, agora ela vai cortar o bolo, e a Cris vai lá e tira a foto, cortou o bolo. Para quem será que ela vai dar o primeiro pedaço? Quem será? Aí ela ia pegar o primeiro pedaço e ia levar para o pastor. O Gerson ia ficar feliz? Eu acharia estranho, porque quem é a pessoa mais importante para ela? É o marido dela. Mas muitas vezes, nós estamos com Deus, mas nós estamos enamorados de outras pessoas ou coisas. Muitas vezes nós estamos no culto, mas nós não estamos aqui. Nós estamos ouvindo uma palavra, supostamente adorando a Deus, mas se chega uma mensagem no celular, a gente não pode esperar. Deus que espere um pouco. Essa mensagem é importante. Sabe, irmãos, tem detalhes da vida que deve nos mancar, que deve a gente fazer a gente pensar, será que meu coração está alinhado com Deus? Sabe, a religião tem ficado muito água com açúcar. Nós temos vivido uma vida muito superficial. Quando você começa a desfrutar, isso é falta de conhecimento bíblico. Quando você começa a ler a palavra e aplicar na sua vida, você vê que esse princípio da honra é vital para a fé cristã. A gratidão. Quem não é grato está sempre com ingratidão. O contrário da gratidão é ingratidão. Tem pessoas que, porque num mês tiveram uma dificuldade financeira, questiona até Deus. Meu Deus, que gratidão é essa? Que reconhecimento é esse? Sabe, os antigos que conheciam a Deus, eles iam para a fornalha sorrindo, dizendo, não, a minha vida é dele, se ele quiser que eu morra nessa fornalha, eu morro. Nós precisamos nos voltar para Deus, reconhecendo quem Ele é e quem nós somos. Então o princípio das primícias está associado com honra. Olha o que diz aqui Provérbios 3, 9 e 10. Provérbios 3, 9 e 10. Isso aqui, você sabe que a Bíblia, ela foi escrita, muita parte, principalmente a parte Provérbios, Salmos e alguns dos outros livros,
era a própria história, o desenrolar da história que ia sendo escrito. Alguém escrevia, ia armazenando, e quando chegou a hora, foi feita uma seleção pelo cânon bíblico, lá dos rabinos, e aprovaram como a parte sagrada, que foi dirigida pelo Espírito Santo. E essa parte aqui foi escrita por Salomão. E ele não estava falando para uma plateia, como eu estou falando, para uma igreja. Ele falou isso para o filho dele, Lemuel. O filho dele, isso aqui é imaginação minha. Eu imagino que o filho dele, antes dessa parte, honra o Senhor, que o filho dele perguntou: pai, o senhor é tão rico, como é que eu faço para ser rico igual ao Senhor? Eu que penso. Porque Salomão estava falando para o filho dele, dizendo: meu filho, honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E então seus celeiros ficarão completamente cheios e transbordarão de vinho seus lagares. Ou seja, Salomão foi rico pelo quê? Pela bênção de Deus. Tem pessoas que são ricas, mas são miseráveis, porque não tem paz, não dorme de noite, não tem família, não são desonestas. Se passar um carro da polícia lá na rua, ela já fica preocupada: será que vai estar vindo aqui na minha empresa? Mas a riqueza que vem de Deus, a bênção, a prosperidade que vem de Deus, ela vem acompanhada de vinho. Vinho fala de alegria, de satisfação, de tranquilidade, de paz. É por isso que nós temos que desejar de Deus a bênção e não das nossas próprias forças. Quando uma pessoa é abençoada, tem um livro, o nome do livro é Uma Vida Abençoada, da editora Lã. Se eu fosse você, lia esse livro. Eu amo ele. Ele tem uma frase que ele diz: uma pessoa abençoada é alguém que tem o sobrenatural trabalhando a favor dela. Aí dá um exemplo: tem pessoas que são da mesma igreja e elas estão fazendo as coisas e parece que nunca dá certo, dá sempre errado, dá sempre errado. E outro faz a mesma coisa e dá certo, e vai prosperando, e vai crescendo, e vai avançando. Sabe, nós temos que consultar nós mesmos, como é que está o nosso nível de honra para Deus, porque Deus promete abençoar seus filhos. Deus diz: se vocês ouvirem a minha voz e praticarem meus mandamentos, vocês comerão o melhor dessa terra. É a vontade de Deus. O Salomão, quando ele inaugurou o templo em Jerusalém, ele ofereceu tanto sacrifício, ele honrou tanto a Deus, ele fez exageradamente. A Bíblia diz que naquela noite Deus apareceu para ele e falou: Salomão, me pede o que você quiser que eu te dou. Tu já pensou se Deus aparecesse para ti, Lavi, e dissesse: cara, pede o que você quiser que eu te dou? O que você pediria? O que foi que Salomão pediu, vocês sabem? Sabedoria. Vocês são bons de Bíblia, parabéns. O que Salomão pensou? Eu quero ser sábio, eu quero botar todo mundo no bolso. Eu quero ser mais sábio que eu quero ser famoso. Foi isso? Vocês sabem por que ele pediu sabedoria? Está lá no texto. Ele pensou e falou: eu vou pedir sabedoria para que eu possa cuidar do rebanho de Deus. E Senhor, me dê sabedoria para que eu possa dar conta de cuidar desse rebanho, que era a nação de Israel, que ele tinha se tornado rei pouco tempo atrás. E Deus disse para ele: por que você pediu sabedoria e não pediu riquezas, nem mulheres? Eu vou te dar tudo isso. Eu vou te dar sabedoria e mais dinheiro, o que você não pediu. E agora Salomão está ensinando para o filho dele como que fica rico, como que ele prospera, como que vive bem, honrando o Senhor com os seus bens. Porque existe um princípio que está escrito até em Romanos capítulo 11, versículo 16, que o apóstolo Paulo fala no Novo Testamento. Embora no Novo Testamento primícia não é mais uma lei como era no Antigo Testamento, mas olha, Paulo fala assim, eu vou completar: se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão santos. Então Paulo estava ensinando para os discípulos do Novo Testamento, no primeiro século, e ele estava dizendo: vocês conhecem, porque a maioria eram judeus que se converteram no começo. Vocês conhecem o princípio das primícias, não conhecem? Vocês sabem que quando o agricultor ou qualquer pessoa dá a primeira parte dos seus bens para Deus, todo o resto é protegido.
Porque quando ele santifica, porque santificar quer dizer separar para Deus. Quando ele separa para Deus aquela parte, santificando, todo o resto do que ele produziu, de onde foi tirada aquela parte, também se torna santo. Ou seja, Deus começa, guarda e faz prosperar aquele lado. E o apóstolo Paulo está mencionando essa passagem, porque naquela época as mulheres também, quando os maridos chegavam com as colheitas, e elas pegavam, depois de levar a primeira parte dos frutos para o templo, as mulheres pegavam os grãos e elas iam moer naqueles moinhos de pedra e preparar a massa para fazer o alimento, a comida da família, talvez para a semana inteira, porque no sábado não podiam trabalhar. Então ela pegava, fazia aquele monte de massa, muita massa. Quando a massa estava pronta, aí elas tiravam a primeira parte e levavam para o templo para consagrar ao Senhor. E Paulo está dizendo, vocês não sabem que se a primeira parte da massa, que todos judeus sabiam, se toda a primeira parte da massa é oferecida no altar como sacrifício, é santa, todo o resto também é, vocês sabem desse princípio. Então, irmãos, o que eu quero dizer aqui é que nós precisamos aprender esse princípio da honra. Muitos de nós temos vivido, sofrido perdas e não avançado, porque nós temos tentado fazer as coisas na nossa inteligência, na nossa sabedoria, na força do nosso braço. E Deus queria que aquele povo, quando chegasse na terra prometida, Deus sabia que eles iam ser muito prósperos, porque esse princípio funcionava mesmo, e porque também estavam indo para uma terra que era boa, uma terra que mandava leite e mel, uma terra fértil, e Ele queria que quando eles chegassem lá, eles não esquecessem de que era o Senhor que estava prosperando eles. Então, quando chegavam nas colheitas, depois que construíram o templo, aí eles passaram a fazer essa festa no templo, mas antes era uma festa rural. Agora, voltando a esse princípio aqui das primícias, voltando lá no Provérbios 3, 9 e 10, honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Esse é o versículo 9. E o versículo 10 está falando o que acontece depois dessa honra. Ele estava, um pai ensinando para o seu filho. Ele não estava falando uma coisa qualquer, ele estava dizendo como que você poderia prosperar, ser abençoado. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Esse é o primeiro versículo, 9. E, versículo 10, então os seus celeiros ficarão completamente cheios e transbordarão de vinho em seus lagares. Celeiro cheio, fala de despensa, lotada de comida. Você prosperando, não tendo falta de nada. Só que além disso, com alegria, com satisfação da parte de Deus, porque a alegria do Senhor, a bênção do Senhor nos prospera e com ela não traz desgosto. Agora, honrar a Deus não é só dando coisas, nem só cantando, porque nós podemos honrar a Deus com palavras e não ser uma honra. E no fundo do nosso coração nós não fazemos nada significativo da nossa parte. Honrar a Deus significa reconhecer sua dignidade e majestade, colocando-o em primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas, no nosso emprego, no nosso trabalho, nos nossos negócios, no nosso dia a dia, cuidando da nossa família. Sabe, irmãos, quem não cuida bem da sua família, não está honrando a Deus, porque Deus diz que o homem é o sacerdote da casa, os filhos devem honrar seus pais. 1 Timóteo, coloca aí. 1 Timóteo, olha o que diz aí. Está falando de ajudar os outros, pobres e tudo mais, mas fala assim: se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade. Noutra versão diz assim: aprendam a praticar a sua própria religião, porque a religião ensina a cuidar dos parentes, certo? Aprendam a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar seus pais e avós. Pois Deus, nessa aqui não fala avós, sabia? Lá em cima fala, na outra versão fala lá em cima e fala embaixo. Eu vou repetir: se alguma viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam primeiro a exercer sua piedade para com a própria casa e a recompensar os seus pais. E no outro lá fala, e avós, pois isso é aceitável diante de Deus. Quando uma pessoa honra a Deus de verdade, ela recebe uma proposta de emprego, e ela primeiro vai pesquisar se não vai ter nada ilegal para ela. Não é por medo da polícia, é porque ela não quer desagradar a Deus.
Ela pensa, eu quero saber se é a vontade de Deus eu fazer isso. Ela não vai mudar sua família para cá e para lá sem consultar a Deus. Ela não vai fazer nenhum negócio que possa prejudicar o relacionamento dela com Deus. Então isso é muito importante. E cuidar da família. Então Deus está falando sobre honra. Honra é você fazer tudo o que é a vontade de Deus para a sua vida. Viver de acordo com a vontade dEle. Inclusive, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, fala: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Primícias também está associado com celebração. Em Êxodo capítulo 23, versículo 16, diz: celebrem a festa da colheita dos primeiros frutos do seu trabalho de semeadura. Celebrem também a festa do encerramento da colheita, quando no final do ano vocês armazenarem as suas colheitas. Isso fala de profunda gratidão. Nos primeiros frutos você oferece para Deus. Primeiros frutos. Obrigado, Senhor, porque a terra o Senhor fez a terra produzir o alimento. E o Senhor me deu essa oportunidade. Que maravilha. E você oferece para Deus. Mas ele fala, no final do ano, quando vocês armazenarem, na nossa cultura seria quando vocês fizerem o balanço no final do ano e perceberem que tiveram lucro. Chama seus funcionários, chama seus amigos, seus irmãos, celebre uma festa também, reparta os lucros da sua empresa com seus funcionários. Se lembre do Senhor, dá uma oferta também para a obra de Deus. Sabe, Deus é um Deus de festa. É um Deus que tenta fazer o melhor para nós. Deus nunca pede o nosso dinheiro, porque Deus não precisa do dinheiro. O que Deus quer mesmo com tudo isso é ajustar o nosso coração para ver o que é mais importante para nós podermos seguir em frente sem prejuízos espirituais. Também está associado com obediência. Obediência, Êxodo capítulo 34, versículo 26 diz: traga o melhor dos primeiros frutos da terra ao santuário do Senhor, seu Deus. Isso era uma ordem, não era uma sugestão. Se der, vocês devem trazer. Não, ele fala, traga. Isso era uma ordem no Antigo Testamento. Então isso era uma lei para Israel. Na Nova Aliança deve ser feito por pura gratidão. Por exemplo, não tem nenhuma lei no Novo Testamento que diz que os filhos têm que pedir bênção do pai. Mas eu ensinei meus filhos todos a pedir bênção ao entrar e ao sair. Ele sai de casa. O Judá chega aqui no culto, você deve ter visto. Ele chega aqui no culto, depois de mim, ele vem aqui na frente e pede a bênção. Quando sai, já vou, pai, bênção. Todos os filhos. Irmãos, isso é importante. São culturas que a gente adquire com o passar do tempo e que deve preservar os valores da palavra de Deus, de honrar pai e mãe. E aí, voltando aqui, número 5, primícia está associada com lembrança das promessas e bondade de Deus. Agora eu quero ler Deuteronômio 11, 1 a 11, que é exatamente quando Deus mandou Moisés escrever essa lei para aqueles hebreus que estavam no deserto, para quando eles chegassem na terra, o que eles deveriam fazer quando eles plantassem e colhessem. Versículo 1, diz assim: quando vocês tiverem entrado na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança, e dela tiverem tomado posse, e lá estiverem estabelecidos, apanhem alguns dos primeiros frutos de tudo o que produzirem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês. Ponham tudo numa cesta. Depois vocês deverão ir ao local que o Senhor, o seu Deus, escolher para a habitação do seu nome, que era o templo. E dizer ao sacerdote que estiver exercendo o cargo naquela ocasião: declaro hoje ao Senhor, seu Deus, que vim para esta terra que o Senhor jurou aos nossos antepassados que nos daria. O sacerdote apanhará a cesta das suas mãos e a colocará em frente ao altar do Senhor, seu Deus. Então vocês declararão perante o Senhor, o seu Deus, vocês vão dizer o seguinte: o meu pai era um arameu errante. Arameu era morador de Harã, natural de Harã. Harã era a terra de Abraão. Ele está dizendo, o nosso pai Abraão era um arameu errante. Era alguém que não tinha propriedade, lugar próprio, era um nômade.
Vivia aqui uma época, enquanto tinha caça, eles davam para ir sobrevivendo. Quando eles viam que ficava escasso, eles mudavam para outro lugar, e eles foram até parar no Egito. Mas ele fala assim, meu pai era um arameu errante. E sabe, eu imagino Deus dizendo assim, Lima, para mim, você chegou em Boa Vista, você não tinha nada, nem casa, e nem uma esposa, nem filhos. Eu casei depois de estar aqui em Boa Vista. E eu chegar diante de Deus e dizer para o sacerdote, ou para Deus, Senhor, eu vim para essa terra, eu não tinha casa, não tinha nem família. Depois de estar aqui, eu arranjei uma esposa. Você sabia que eu comecei a namorar com a Miriam aqui em Boa Vista? Embora ela era da nossa igreja de Santarém, nós nos conhecíamos há mais de 10 anos. Mas ela estava trabalhando como missionária na área indígena, e eu estava aqui em Boa Vista, eu não estava na época trabalhando com a igreja. Eu era patroleiro, vocês já sabem, né? Trabalhava na estrada. E aqui Deus nos juntou de novo. Eu não sabia que ela estava na área indígena, ela não sabia que eu estava aqui. Nos encontramos um dia aqui, por acaso. E aí começou um romance que durou 40 dias, aí nós casamos. Nosso namoro foi 40 dias. Depois nós voltamos como pastores para cá, e ficamos 10 anos ainda sem ter casa, morando de aluguel. Mudamos 11 vezes em 10 anos. Quando eu ia no carro da mudança, levando as coisas, eu ia procurando. Quando eu vi uma placa de aluga-se, eu já queria parar também, porque eu estava tão acostumado com mudança. E hoje eu sou abençoado, eu tenho uma casa, eu criei meus filhos dignamente. Sabe, irmãos, é isso que Deus falou, que era para os judeus dizerem lá, na hora que fosse levar para isso. Meu pai era um arameu errante, ele desceu ao Egito com pouca gente, e ali viveu e se tornou uma grande nação, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos oprimiram, sujeitando-nos a trabalhos forçados. Então clamamos ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados, e o Senhor ouviu a nossa voz e ouviu viu o nosso sofrimento e a nossa fadiga e a opressão que sofríamos. Por isso o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço forte, e com feitos temíveis, e com sinais e maravilhas. E agora, com sinais e maravilhas, Ele nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra onde há leite e mel com fartura. E agora trago os primeiros frutos do solo que tu, ó Senhor, me deste. Curvem-se perante o Senhor, o seu Deus. Põe a cesta perante o seu Deus e curvem-se diante dele, perante ele. Sabe, irmãos, era uma solenidade. Não era apenas dar um dinheiro, não era apenas dar uma oferta, era um ato solene. Eu desde muitos anos que eu faço isso. Eu sei que a maioria de vocês acompanham no primeiro domingo do ano, primícias, primeiro domingo, primícias, primeira ceia do ano, primícias, primeira oferta, a oferta do primeiro salário do ano. Sabe, eu faço isso com a minha família, quando eles eram pequenos, desde pequenos, eu fui me ensinando, eu pegava o envelope para todos os filhos, e eu pegava do meu dinheiro, da primeira renda, e eu combinava com a Miriam, quanto que a gente vai dar? Eu estou pensando em tal valor. Ela dizia, tá bom. Às vezes ela dizia, tá pouco demais, aumenta. E aí eu ficava assim, aumentava. Mas eu combinava com ela. Aí eu pegava o valor, dividia para cada filho uma quantia, botava no envelope, botava o nome de cada um deles. E aí, no dia das primícias, no primeiro domingo, eu entrava, eu sou o primeiro com a minha família a entrar. Hoje eles são adultos, cada um tem sua renda, vai se virar, eles fazem a parte deles, mas eu já ensinei isso para eles. Mas a gente entra aqui, eu deixo um obreiro responsável para me abençoar, eu trago a minha primícia, eu entrego aqui na cesta que vai estar aqui na frente, ele me unge com óleo, depois eu tomo do lugar dele e eu fico para ungir toda a igreja que vai vir atrás. E se você não quiser participar, não tem problema, você não vai ser taxado de mau crente por isso. Se você diz assim, mas eu quero receber a unção e oração, você vem do mesmo jeito, você é membro dessa igreja. E só que quando vier nesse dia, você vai vir em família, você, principalmente o pai da família, se não tiver o pai, a mãe com os filhos, vai vir, quando chegar aqui, vai pegar um pão aqui na mesa, vai ser só um pão para a família toda, vai ser um pãozinho inteiro, dentro de um saquinho,
e cada um pega o vinho, vai voltar para o lugar, porque naquele dia também, quando todo mundo tiver passado aqui, recebido o pão e o vinho, vai estar em grupo de famílias aqui dentro. Aí o pai da família, ou a mãe, se o pai não tiver, ou o irmão mais velho, se nenhum dos tiver, nós vamos fazer a Santa Ceia juntos, e cada pai vai proferir as palavras de consagração. Você é um sacerdote, você vai estar junto com a sua família, assim, você vai dizer, isto é meu corpo, aquelas palavras que o pastor vai dizer aqui, eu vou estar ajudando você a fazer, você vai estar quebrando um tabu, porque talvez você nunca fez isso com a sua família, mas nesse dia você vai estar assumindo o sacerdócio da sua família. Você sabia que a Santa Ceia não era feito na igreja, era cada família. Era o sacerdote que fazia a Páscoa da sua família. Cada família matava um cordeiro, reunia a família e fazia a ceia da Páscoa. Hoje nós fazemos na igreja, mas eu quero que você nesse dia talvez seja a primeira ceia que você vai fazer com a sua família, liderando. Talvez será mesmo o primeiro dia que você vai estar honrando a Deus com o primeiro salário, com os valores tirado do primeiro salário, e você vai estar dizendo, Deus, isso aqui tem uma distinção. Isso aqui não é uma oferta comum, isso aqui é algo especial e específico que eu estou fazendo para o Senhor. E depois, você observa a sua vida. Se você permanece fiel assim, se você não vai começar a ver Deus guardando os seus negócios, Deus impulsionando você para o melhor, os seus filhos vendo isso em você e levando Deus a sério, e colocando Deus em primeiro lugar na sua vida. Isso é muito importante. E a conclusão aqui, desse texto, que ele falou, curvem-se diante dele, perante o Senhor, vocês e os levitas e os estrangeiros que estiver no meio de vocês se alegrarão por todas as coisas boas que o Senhor seu Deus dá a vocês e às suas famílias. Olha só, ele está dizendo que quando você faz isso, todos os levitas, os obreiros que estão na igreja, e até algum estrangeiro, nós traduzirmos para um visitante que não é crente, vai se alegrar por ver que Deus tem abençoado o seu povo. Vai se alegrar como Deus, e vai ter revelação como a própria família dele, mesmo sem conhecer a Deus, tem sido abençoado. E vai ser atraído para Deus também nesse dia, para entregar sua vida para Jesus. Então, primícias tem a ver com a posição que Deus ocupa na sua vida. Você deixaria de vir para o culto se tivesse só um, e naquele mesmo horário o Flamengo vai jogar? Tem gente que infelizmente, talvez eu esteja pensando muito ruim. Mas sabe, irmãos, são pequenas coisas que os nossos filhos veem. Papai não foi para o culto porque tinha o jogo do Flamengo. Papai não foi para o culto porque apareceu uma proposta dele ganhar mais um dinheiro. Eu sei que nesse mundo nós temos uma correria e cada um é responsável por si, sabe? Graças a Deus tem 4 cultos, né? Você pode fazer um bico lá e ainda voltar para o culto. Mas o que eu estou querendo dizer é que o importante não são os valores que você dá, é o seu coração, como o de Abel, que tirou das primícias. Então, conclusão, ao ordenar que o seu povo trouxesse os primeiros frutos, Deus queria ser distinguido no coração do seu povo. Deus queria ser tratado diferente. Deus queria ser colocado na sua vida, por você, voluntariamente, como a pessoa mais importante. A entrega das primícias é uma forma de espontaneamente nós darmos honra ao Senhor. Não é um cerimonial que você é obrigado a fazer, mas é algo que você decide. Deus não precisa do nosso dinheiro, o que Ele quer é que ajustemos o foco da nossa vida para provar o nosso coração, não Ele provar, nós mesmos provarmos o nosso coração numa área em que demonstramos um maior apego. Todos nós aqui vivemos, levantamos de manhã e saímos para o trabalho, cansado ou não, muitas vezes até doente. Então, o que está no centro da vida de muitos de nós é a sobrevivência, é o dinheiro. Mas é aí que se prova. Você sabia que esse camarada aqui não vai provar que ele ama Deus, que ele honra Deus só porque ele toca aqui bonito, todo mundo trabalha ali. Ele vai provar no íntimo dele. Ele vai provar para ele mesmo que posição que Deus tem no coração dele, quando ele recebe o salário dele e ele pensa assim: o que me dá mais alegria
é pagar minha faculdade, a minha academia. O que me dá mais alegria é poder sair para um restaurante e comer com a minha família. O que me dá mais alegria é o momento que eu chego diante de Deus para dizer: Deus, está aqui o meu reconhecimento. Isso aí, ninguém pode enganar Deus. Cada um vai ter a sua história. Cada um faz a sua história diante de Deus. Eu quero encorajar você para ter esse coração totalmente generoso diante do Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 21. Vou deixar vocês lerem e interpretarem. Mateus 6, 21. Leia aí, em voz alta. 1, 2, 3. Você quer saber, esposa, onde está o coração do seu marido? Marida, quer saber onde está o coração da sua esposa, marido? Veja o que causa mais alegria quando ele usa do dinheiro dele para fazer alguma coisa. Aí ele fica muito feliz quando ele compra um relógio novo para ele. O que mais alegra o coração dele? Que faz ele sentir mais: eu consegui, estou realizado. Talvez você não pode não saber, mas Deus sabe. E nós temos que ser sinceros com Deus, né, irmãos? Nós queremos mudar de nível, amém? Já entregaram os envelopes, já? Esse envelope é para quem quiser levar para sua casa. E deixa eu dar um conselho, é para trazer domingo. Bem, não é para trazer no sentido de obrigação. Domingo que vem é o dia de entregar as primícias. Se você vai participar disso, você vai, com certeza, você será abençoado. Se você for trazer domingo, você pode trazer também no culto da virada, se você vai viajar, ou depois, se você viajar antes, você pode trazer no outro domingo, ou durante a semana entregar aqui. Mas deixa eu falar uma coisa, não decida sozinho quanto você vai dar. Fale com a sua esposa. Se você, mulher, que tem o dinheiro e ele talvez não, está desempregado, será? Combina os dois. Quanto nós vamos dar, amor? Eu estou pensando num valor X. Quanto é, pastor, o valor das primícias? Não tem um valor exato. É algo que você pensa assim: eu vou dar um presente, ou não é um presente, eu vou demonstrar minha gratidão para Deus. O que eu faria que para mim será significativo? Aí você já sabe como vai ser. Conforme as suas posses, você vai fazer isso com alegria. Amém? Eu quero orar por vocês agora. Baixe sua cabeça, sentado mesmo, deixa eu fazer essa oração. Pai, em nome de Jesus, eu oro que os meus irmãos possam nessa semana, nessa virada de ano, virar também o conceito de Deus na sua vida, para se tornar crentes mais maduros, que vão experimentar o Senhor na vida deles, em qualquer circunstância. O Senhor vai guardá-los de tomar decisões erradas, o Senhor vai dar a eles luz, para quando eles tiverem que dar um passo à frente, quando eles tiverem que parar, eles vão ser guiados pelo Senhor. Meu Deus, gera em nós essa sensibilidade e traz um batismo de generosidade, para que o nosso coração se alegre na Tua presença, porque o Senhor já tem nos abençoado todo o tempo. A nossa vida pertence ao Senhor e nós reconhecemos isso, em nome de Jesus. Agora eu quero convidar você para ficar em pé e cantar essa canção, dizendo: nessa canção você diz: ó minha alma, como disse Davi, adore a Deus. Eu quero sentir essa presença de Deus, eu quero sentir esse amor de Deus na minha vida, e eu quero expressar isso agora nesse canto, que eu estou tomando um passo hoje de mudança, um passo em frente na minha relação com Deus. Toda a igreja canta: Senhor nosso Deus. Grande coral para o Senhor.
Nós vamos cantar mais uma vez daqui a pouco, mas liga a luz, irmão, por favor. Eu gostaria de saber, tem alguém hoje aqui que quer se reconciliar com Deus? Ou você quer entregar sua vida para Jesus pela primeira vez? Se estiver saindo do seu lugar, enquanto nós adoramos o Senhor, você pode entregar a sua vida como um presente seu. Não há um presente mais valioso do que esse. Você dá a sua vida ao Senhor, porque Ele deu a vida dele por ti. Sabe, Deus é bondade. Deus concordou na morte do Filho dele para te salvar. Se tiver alguém aqui hoje que ainda não é salvo, ou que estava afastado, você quer voltar para Deus, esse é o momento. Enquanto nós cantamos esse coro, você vai adorar a Deus, dando a sua vida para Ele nessa noite. Dê um amém bem forte. Aleluia, obrigado, meu Deus. Nós te adoramos. Ó Pai, em nome de Jesus, eu oro que nessa noite ainda o Senhor faça uma obra extraordinária na vida dos meus irmãos, em cada família aqui representada. Se houver algum enfermo na família, meu Deus, faz um milagre hoje, que eles possam perceber que o Senhor é real, que o Senhor existe, que o Senhor tem prazer em socorrer o seu povo. Se há alguém vivendo em necessidade, meu Deus, abre uma porta, faz essa pessoa encontrar alguém enviado pelo Senhor para abrir uma porta e fazer essa pessoa saber que Deus cuida dela. Pai, se há algum filho abandonado, fora do convívio com o cristianismo, com a vida cristã, se há algum filho desviado, traga ele de volta, meu Deus. Reúne essa família em torno do altar do Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Eu declaro que essa igreja é uma igreja abençoada. Eu declaro que a mão do Senhor está estendida para abençoar você. E você vai ter, cada dia que passa, um envolvimento maior com o Senhor. Que você tenha um novo ano cheio de paz, de alegria. E que a bênção de Deus te acompanhe todos os dias, em nome de Jesus. Dia 31 agora, nós teremos o culto da virada, às 19h30 e às 22 horas. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Que o Senhor te dê uma semana de muita vitória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.